Pode sentar-se. Reverendo Diácono Joaci, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos acompanham de suas casas, pela rádio Bom Jesus e pela internet, e prezados homens da Liga Católica, Jesus, Maria e José. Hoje, na liturgia desse terceiro domingo, depois da festa da Páscoa, nós recebemos da igreja alguns conselhos muito importantes e muito práticos, para a nossa vida cristã. O Evangelho começa com as palavras de nosso Senhor a nos anunciar a festa da Ascensão. Daqui a um tempo vamos celebrar 40 dias depois da festa da Páscoa. E Jesus começou a preparar os apóstolos, como o Evangelho de hoje nos mostra, dizendo que eles perderiam aquela presença visível, sensível dele, mas que eles não desanimassem, não se entristecessem, porque seria apenas um breve tempo, e depois eles teriam a glória eterna no céu. Pode até nos parecer estranho, porque os apóstolos tiveram que enfrentar ainda um longo caminho, um caminho de cruz, um caminho de sofrimento, um caminho do martírio, para depois chegar na glória do céu. Jesus fazia referência também à preparação para a sua morte e logo depois a sua ressurreição. Mas a igreja faz essa aplicação à nossa vida, e se compararmos, mesmo a pessoa que mais velha do mundo, essa semana acho que 112, 113, eu vi alguma coisa assim nesse sentido, comparado com a eternidade, é somente um pouquinho de tempo. E a grande motivação para todos nós, para nós olharmos para a nossa vida como algo bastante breve, é sabermos que depois dessa vida, ao partirmos para a eternidade, para aqueles que forem fiéis e morrerem na graça de Deus, Deus nosso Senhor promete uma alegria que ninguém poderá tirar. E essa deve ser a grande motivação para todos nós. A esperança da alegria do céu, a esperança da vida eterna. E é bastante interessante o que Nossa Senhora disse aos pastorinhos em Fátima. Estamos na novena refletindo aí sobre as aparições de Nossa Senhora. Quando a Senhora disse que vinha do céu, a Lúcia logo se apressou em perguntar: nós vamos para o céu? E diferente um pouquinho daquilo que muitas vezes nós pensamos, Nossa Senhora disse: o Francisco e a Jacinta irão em breve, mas você ainda vai ficar aqui um tempo. Tem ainda uma missão a cumprir, que era propagar no mundo a devoção ao coração de Nossa Senhora. Já morreu com mais de 80 anos de idade. E aquilo que poderia parecer estranho, aparentemente falando para aquelas crianças, 7, 9, 11 anos de idade, talvez o nosso pensamento inicial seria o Francisco e a Jacinta ficarem tristes, porque morreriam em breve, e a Lúcia ficar feliz: não, ainda vou ter mais tempo de vida aqui na terra. E foi exatamente o contrário. A Jacinta e o Francisco ficaram muito contentes, e a Lúcia se entristeceu, porque ainda tinha um caminho a percorrer nessa terra, um pouquinho mais longo, mesmo sendo breve comparado com a eternidade, mas um pouquinho mais longo que os seus primos, o Francisco e a Jacinta. Prezados irmãos, é o pensamento do céu. A contemplação que eles tiveram de Nossa Senhora, a visão que eles tiveram de Nossa Senhora, e com certeza crescia no coração o desejo de ver por toda a eternidade, contemplar a Nossa Senhora, contemplar a Deus no céu. Nossa Senhora aqui é representada com suas mãos, com seus braços abertos, e representando de modo especial nas duas primeiras aparições, em que Nossa Senhora fez sair uma luz misteriosa das suas mãos e que tocou as crianças, e que depois, na sua simplicidade, na maneira de expressar, elas diziam: eu sinto Deus em mim. Inundados naquela luz misteriosa, sentiram a presença de Deus.
estavam dispostos a todo sacrifício, a toda renúncia, tudo aquilo que Nossa Senhora pediu a eles. Se assustaram com a visão do inferno, mas se mantiveram firmes, preocupados em livrar as almas da condenação, e mais ainda intensificaram as suas orações, intensificaram os seus sacrifícios, para livrar as almas da condenação, para que todos pudessem um dia gozar da felicidade no céu. Esse deve ser o desejo grande também no nosso coração do céu. Mas para nós um dia alcançarmos o céu, São Pedro nos dá algumas recomendações na leitura de hoje. Rogo-vos. Primeiro, a reflexão. Como estrangeiros e peregrinos que sois, estamos aqui de passagem, a nossa morada definitiva não é aqui. Rogo-vos que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. Tende um bom procedimento entre os pagãos. Nossa Senhora anunciou também aos pastorinhos que elas transmitissem essa mensagem ao mundo, de que muitas almas, se o mundo não se convertesse, viria uma outra guerra ainda pior. Nossa Senhora anunciava quantas almas se perderiam pela imoralidade que invadiria a sociedade. Virão umas modas que ofenderão muito a Deus. Muitos vão se perder pela impureza, pela imoralidade, pela imodéstia. E Nossa Senhora anunciou isso às crianças no princípio do século passado, 1917. E o resultado é visível para todos nós. Nossa Senhora já anunciava, e quantos e quantas não ouviram e não ouvem a lembrança de Nossa Senhora. E não só Nossa Senhora dizendo aquilo que aconteceria, mas o resultado disso, que é a condenação das almas pela imoralidade, pela imodéstia. O quanto nós precisamos sempre refletir, prezados irmãos e irmãs, na mensagem de Nossa Senhora em Fátima. E é o que São Pedro nos diz: meus irmãos, rogo-vos que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. A nossa natureza inclinada ao mal como consequência do pecado original, o mundo que nos atrai, as tentações do demônio que quer fazer perder a nossa alma. Mas nós temos a graça de Deus, assim como Nossa Senhora garantiu aos pastorinhos: a graça de Deus será o vosso conforto, e o meu coração será o teu refúgio, e o caminho que te conduzirá até Deus, para as crianças e também para nós. Em primeiro lugar, pela salvação da nossa alma. Mas o segundo ponto também importante, que São Pedro nos diz hoje: porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer, calar a ignorância dos homens insensatos. O quanto é importante, prezados irmãos e irmãs, o nosso bom exemplo. Muitas e muitas vezes já ouvimos isso. Mas é preciso estar sempre isso claro diante de nós, o quanto é importante o nosso bom exemplo. E São Pedro hoje nos exorta para que nós façamos calar a voz dos insensatos, dos inimigos de nosso Senhor, da igreja, pelo nosso bom testemunho, pelo nosso bom exemplo. E o quanto pode fazer mal ao nosso próximo o nosso mau exemplo, o nosso escândalo. O quanto nós precisamos nos preocupar que a nossa vida pode ser ocasião de pecado para o nosso próximo. As nossas palavras, a nossa maneira de nos portar, a nossa maneira de nos vestir, as nossas atitudes na sociedade. O quanto isso pode fazer mal, levar alguém a se perder, a perder a sua alma, levar alguém a denegrir a imagem da igreja, a doutrina da igreja, e levar alguém a perder a sua fé. Todos nós precisamos refletir, isso é importante para nós. Ao mesmo tempo que nós ganhamos tantos merecimentos ao evangelizar, ao dar o bom testemunho da nossa fé, o quanto nós podemos também fazer mal. E por isso, inspirado pelo Espírito Santo, nos exorta a igreja com as palavras do apóstolo São Pedro: porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. E um terceiro ponto muito importante para nós, São Pedro nos diz: vivei como homens livres, mas não fazendo da liberdade um véu da malícia, mas antes
como servos de Deus. O quanto se fala hoje sobre a liberdade, e é importante nós sermos conscientes disso. São Pedro nos exorta: vivei como homens livres, mas como servos de Deus. Como que nós vamos usar esse dom precioso que Deus nos concedeu da nossa liberdade? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? E o quanto nós precisamos estar conscientes de que essas escolhas têm consequências, têm resultados. Um grande problema na sociedade atual é a imaturidade, é o não pensar nas consequências, é as pessoas quererem tomar decisões sem pensar, sem refletir, para aquele momento, para um instante, de repente destrói a sua vida, destrói a sua honra, destrói quanta coisa, destrói a sua família, faz mal aos outros, e muitas vezes de problemas quase que sem solução, e muitas vezes a solução somente em Deus, somente um milagre da graça de Deus. Se suplica tanto pela liberdade, mas São Pedro nos diz: vivei como homens livres, mas como servos de Deus, conscientes do nosso dever, da nossa responsabilidade, conscientes de que nós vamos prestar contas a Deus de cada uma das nossas ações, de cada uma das nossas escolhas. O quanto nós precisamos suplicar e pedir a Deus que Deus nos dê a sabedoria no agir, a sabedoria nas nossas escolhas. Quando nós erramos, graças a Deus, nós temos o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão, para nós nos refazermos, nos levantarmos e tomarmos novas escolhas, novos rumos na nossa vida. O quanto Nossa Senhora falou da conversão, o quanto a igreja é insistente em nos convidar à conversão, a uma atitude de conversão. Não só nos colocarmos de joelhos diante do Senhor e pedimos a Deus que Deus nos dê a graça de nós mudarmos de vida, de nós deixarmos o pecado, mas que nós de fato tenhamos uma atitude de conversão. Quais são as minhas ações que eu preciso mudar de fato? Quais são as ocasiões em que eu não posso me colocar novamente, porque senão eu vou cair novamente no pecado? E ocasiões que nós podemos evitar, mudar as nossas escolhas, termos uma atitude de fato de conversão, confiando sempre na graça de Deus. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão utilizando umas palavras do nosso bispo Dom Fernando, que escreveu um artigo nessa semana fazendo menção, sobretudo, ao Dia das Mães. E o título do seu artigo é esse: honra teu pai e tua mãe. Uma reflexão para todos nós que somos filhos, né, para aqueles que são, né, pais e mães, para sobretudo os filhos jovens também que estão presentes e que nos ouvem, o quanto é importante. Vivei como homens livres, diz São Pedro, mas como servos de Deus. Façamos as nossas escolhas, sabendo que podem ter consequências positivas ou negativas. Mas a direção da nossa vida deve ser para o céu, para viver, para gozar de uma alegria que ninguém poderá nos tirar. Assim nos escreveu sabiamente o nosso bispo, citando basicamente as palavras da Sagrada Escritura. O Dia das Mães, apesar de ser um dia marcadamente comercial, não impede que nele expressemos nosso amor e gratidão à nossa genitora, que reflitamos sobre o quarto mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Interessante que esse é o único mandamento que no Antigo Testamento traz consigo uma promessa: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma vida longa sobre a terra. Quem cumprir esse mandamento será abençoado, mesmo aqui nessa terra. A Bíblia Sagrada, no livro dos Provérbios, está cheia de conselhos e ameaças sobre o amor aos pais. Vamos ouvir algumas passagens do livro dos Provérbios. O filho sábio ouve a doutrina do seu pai. O tolo, porém, não ouve a correção. O filho sábio alegra o seu pai, e o homem insensato
despreza a sua mãe. Aquele que aflige o seu pai e que faz fugir sua mãe é infame e desgraçado. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe, nem na velhice. O olho que zomba do pai e falta o respeito para com a sua mãe, os corvos que andam à borda das torrentes o arrancarão e o devorarão as aves de rapina. Algumas reflexões do livro dos Provérbios, muito sérias, para todos nós. Agora do livro do Eclesiástico, que nos ensina: como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Alguém que acumula tesouros. O que honra seu pai encontrará a alegria nos seus filhos e será atendido no dia da sua oração. O que honra seu pai viverá uma vida larga e consola sua mãe quem obedece ao seu pai. O que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor, honra seus pais e servirá como a seus senhores aos que o geraram. Agora, essa de modo especial que eu gostaria que nós guardássemos para nós refletirmos sempre: honra teu pai, por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a sua bênção, e esta bênção permaneça consigo até o fim. Aqui referindo-se obviamente ao pai e à mãe. Honra teu pai e tua mãe por ações, por palavras e com toda a paciência, para que venha sobre ti a sua bênção, e esta bênção permaneça contigo até o fim. Os filhos serão sempre filhos, como os pais sempre pais, especialmente na velhice e na doença, quando se requer mais paciência, tolerância e compreensão. Assim a palavra de Deus: filho, ampara a velhice de teu pai, e não o entristeças durante a sua vida. Se a inteligência lhe for faltando, suporta-o, e não o desprezes por teres mais vigor do que ele, porque a caridade exercida com teu pai não ficará no esquecimento, porque serás recompensado por teres suportado os defeitos de tua mãe, e no dia da tribulação Deus se lembrará de ti. Ele conclui algumas passagens, passagens do Evangelho, mas vamos guardar aqui a nossa reflexão. O quanto nós precisamos pensar nisso. E se nós formos obedientes, respeitosos, com os nossos pais, pai e mãe, diz lá a Sagrada Escritura: no dia da tribulação, Deus se lembrará de ti. E a grande motivação para nós, porque nós devemos viver no temor de Deus, esperando de Deus um dia a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso.